Cuba negou estar em contato com os Estados Unidos depois de Donald Trump pressionar a ilha a fechar um acordo, abre aspas, antes que seja tarde demais, fecha aspas. O presidente americano publicou em suas redes sociais que não haverá mais petróleo e dinheiro para Havana após a captura de Nicolás Maduro. Sobre esse assunto, a gente volta com o Américo Martins. Américo, contigo para a gente entender a posição de Cuba e as ameaças dos Estados Unidos. Até onde elas vão? Aparentemente, o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio, neste caso, o Marco Rubio tem muito espaço para convencer o Donald Trump, parecem bastante interessados aí em desestabilizar o governo de Cuba. Eu digo que o Marco Rubio tem muito interesse nisso porque ele é filho de cubanos, cubanos que deixaram Cuba antes, inclusive, da revolução que levou o Fidel Castro ao poder e criou o regime comunista lá na ilha. Mas ele sempre se identificou, o Marco Rubio, como um adversário do regime cubano, também com um adversário de todos os outros governos de esquerda ou progressistas da América Latina. E ele tem influenciado também o discurso do presidente Donald Trump. O Trump, no início dessa crise toda na América Latina, a partir dos ataques contra a Venezuela e a captura do Nicolás Maduro, ele inicialmente disse que Cuba iria cair sozinha, que o governo não iria conseguir se manter sem o apoio da Venezuela. Mas agora ele está mudando de posição, está adotando uma posição, parece, muito mais agressiva com relação à ilha, dizendo, como você lembrou, Tainá, que não vai haver nem petróleo nem dinheiro para Cuba e que eles deveriam fazer uma negociação antes que fosse tarde demais. É mais uma ameaça contra o regime cubano, depois de ameaças feitas pelo presidente americano, depois da captura do Maduro, contra outros governos, como o México, também a Colômbia. A Cuba dependia muito do petróleo venezuelano. O regime cubano era muito próximo da ditadura do Nicolás Maduro e oferecia, em primeiro lugar, médicos, mas também serviços de segurança para o regime do Maduro. Inclusive, cubanos eram os responsáveis pela segurança pessoal do líder venezuelano. Segundo Havana, pelo menos 32 cubanos, agentes do governo cubano, foram mortos na operação de captura do Maduro. Eles estavam presentes no local e tentando defender o Maduro. O Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, diz que eles vão continuar sendo um país independente e não vão negociar com os Estados Unidos, que eles preferem lutar até o último homem. Cuba é um país que há décadas vem sendo ameaçado pelos Estados Unidos, existe um grande embargo comercial contra a ilha e eles sempre conseguiram se manter no poder, mas sempre de uma forma dependente. Em primeiro lugar, da União Soviética, até a queda do Muro de Berlim e a queda dos regimes comunistas na Europa Oriental, e depois o regime de Cuba passou a tentar se aliar o máximo possível, em especial a Venezuela. O regime cubano oferecia, como eu disse, médicos e segurança ao Maduro e algumas informações ao exército, inclusive, da Venezuela, e em troca recebia petróleo. Parte desse petróleo a própria ilha utilizava e outra parte ela revendia para outros lugares, conseguindo assim dólares para tentar manter a economia da ilha, que tem pouquíssimos recursos. Agora, sem o Maduro na Venezuela e com os Estados Unidos controlando completamente as exportações de petróleo, de fato, Havana vai ficar sem esse petróleo e sem o dinheiro do petróleo, como ameaçou e falou bem, na verdade, o presidente Donald Trump, porque isso de fato vai acontecer. Agora, que tipo de negociação seria possível com Cuba é uma grande incógnita, porque Cuba é uma ilha sem grandes recursos naturais e, mais uma vez, o regime gostaria de negociar para continuar no poder. Se não tiver o que oferecer aos americanos, eles não vão se dispor a essa negociação. Mais um país na América Latina sendo ameaçado diretamente pelo presidente Donald Trump, com a exceção, que a gente precisa deixar claro, no caso de Cuba trata-se de uma ditadura e não de um regime democrático como outros que foram ameaçados, como é o caso do México e da Colômbia.